Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, do sétimo ano. Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje, nós estamos ainda no capítulo 5, tá? Urbanização, industrialização e infraestrutura, né? Quando fala-se em infraestrutura, que é o nosso foco de hoje, está ligado à arquitetura de um lugar, a sua expansão e bem como tudo e que está envolvido naquele mesmo ambiente, ok? Bom, a estrutura é o conjunto de elementos e instalações necessários para o andamento das atividades humanas, construída com base em recursos tecnológicos, e econômicos disponíveis, e por isso, entre os países mais ou menos desenvolvidos, há uma grande diferença na qualidade e na quantidade de infraestrutura. Quando se fala aí nessa parte de países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, todos eles, ou mais ou menos, vão ter a presença de infraestrutura, sendo que os países mais desenvolvidos vão ter infraestruturas melhores, com menos problemas, com menos pontos negativos, e os menos desenvolvidos eles passam por séries de problemas, e séries de falta de estrutura, para que se isso possa se desenvolver de uma melhor forma, é necessário que haja um planejamento, só que nem todas as vezes esse planejamento ele é efetuado, ok? Na década de 1990, aí no segundo parágrafo, as principais obras do Brasil eram realizadas exclusivamente pelo governo, Depois disso, as privatizações e as parcerias entre setores públicos e privados possibilitaram que empresas particulares passassem a atuar também em áreas importantes e esferas ligadas à infraestrutura, ampliando a cobertura de serviços básicos, principalmente no setor de telefonia. Ou seja, o governo ele é responsável pela questão da infraestrutura, então ele firma contratos para que haja, vamos dizer assim, um melhor atendimento à população, Mesmo com esse firmamento de contratos, muitas das vezes os serviços acabam não sendo tão satisfatórios, Tanto é que quando, por exemplo, você presencia que alguma empresa, a serviço da prefeitura, por exemplo, ela faz o asfaltamento da rua, das vias, ali próximo da sua casa ou até mesmo na rua da sua casa, você observa como é feita essa questão dessa massa asfáltica quando se coloca, E aí, com o passar do tempo, os carros e outros tipos de veículos começam a circular se vocês observam que esse material, por exemplo, que deveria ser tão resistente, muitas das vezes não é. E aí ocasiona, por sua vez, rupturas na próprio asfalto. E aí vocês, quando eu falo em rupturas, vocês podem estar até imaginando, poxa, professora, rupturas, mas tem tantos buracos enormes que são grandes crateras, realmente, gente? Infelizmente, a nossa cidade, ela está alocada com tantos problemas de infraestrutura. Por quê? A questão do planejamento, tem um material que é utilizado, e tudo isso influencia na questão do próprio serviço, O transporte. O setor de transporte, ele também é fundamental, para o desenvolvimento da cidade, da população.
a população ela precisa se deslocar de um local para o outro, e aí o transporte se torna importantíssimo meio, né, para que haja esse deslocamento. Existem transportes de cargas pesadas, né, de materiais ou matérias-primas de um local para o outro, até de país para um outro país. Nós temos aviões, nós temos trens, né? Ao longo do tempo, há muitos anos atrás, mais ou menos na época do descobrimento, em 1500, a partir de 1500, né, 1600, 1700, e aí ocorreu o seguinte: a questão do transporte, ela é bem discutida, né? Por quê? Antes, existiam embarcações para fazer o transporte das mercadorias, dos bens de consumo das pessoas, e passavam-se muitos dias, né, para que se chegasse ao destino. Com o passar do tempo, a questão do transporte ela foi passando por modificações, né? E a necessidade de fazer com que esse transporte fosse mais ágil e essa mercadoria pudesse chegar muito mais rápido, né? Foram surgindo outros meios de transporte, né? Além das embarcações. Também o avião, né? Que já é uma invenção já criada por Santos Dumont, né? E daí ele já é bem antigo, né? Aí, por exemplo, aqui na Amazônia, para se chegar à mercadoria, só era por via marítima, né? Só através de embarcações. Com o passar do tempo, o Brasil ele passa a ter mais agilidade na questão do transporte. Aí surgem as ferrovias, né? As primeiras ferrovias é por causa dos trens. Os trens eles precisam de mecanismos para se deslocarem de um local para o outro mais especializado. Ao longo de muito tempo, as ferrovias, os trens, né, utilizavam, eram como transporte mais rápido, tanto de pessoas como de mercadorias, né? E aí se tinha pelo Brasil vários tipos de modais, né? Dessa questão da ferrovia aí. E aí, com o passar do tempo, os trens eles foram ficando em locais específicos, né? Hoje, nós temos muita presença do trem em regiões metropolitanas no Sudeste, por exemplo, né? Lá em São Paulo é natural você pegar o metrô, né? E aí você se deslocar de uma cidade para outra, fazer a sua rotina de trabalho, de escola e de outros tipos de serviço através dos metrôs, né? O transporte aquaviário, que é o transporte realizado por embarcações, que ele apresenta o menor custo operacional. O que é esse menor custo operacional? É o menor custo para o funcionamento dele. A questão da manutenção, ele consome menos energia, tá? É indicado principalmente para a movimentação de grandes quantidades de carga, né? Ou seja, matéria-prima, produto já pronto, engloba o transporte fluvial, né? Os rios, o marítimo, o mar, e também o lacustre, que são realizados através de lagos, tá? Que apesar de ser considerados eficientes aí, e mais barato, a sua participação é de apenas 15% do transporte de cargas aqui no Brasil, tá bom? Aí nós temos dois mapas. Esses dois mapas, o primeiro mapa aí fala sobre o Brasil, transporte ferroviário e hidroviário, tá? Nós temos uma legenda aí que vocês podem observar. Existem a participação tanto do ferroviário, né, que é através dos trens, dos metrôs, e hidroviário. Essa fonte é de 2014,
tá? Todos os dois mapas são de 2014 e não foi só imaginado, ele foi feito um estudo para que se gerasse esses mapas. E Brasil rodovias, né? Que são as estradas espalhadas aí pelo nosso Brasil. Observem que a questão da rodovia, ela é bem presente aí no Nordeste, região Sudeste e região Sul. É onde ocorre mais presença de rodovias, tá bom? Questão da energia, né? Tudo que é produzido utiliza energia, né? Energia é vida para as atividades, tá? Porque influi diretamente aí na questão de tudo que nós consumimos. A energia mais barata, ela reduz o valor do processo produtivo também, tornando mais acessível o custo de vida para a população, né? E, em geral, proporciona uma maior competitividade aos países, né? A nosso país e até os mercados internacionais. Porque se ela tiver baixo custo, ela vai ser mais eficiente e a população não vai sentir tanto a questão financeira mesmo, tá? Quando pensamos a palavra energia, logo lembramos que é de energia elétrica, já vem isso na cabeça da gente, né? Energia elétrica, que contempla boa parte das tarefas do nosso cotidiano, né? Fazendo funcionar aparelhos domésticos, nós temos aparelhos eletrônicos em casa, né, gente? No entanto, a energia elétrica presente em nossas casas é gerada através de hidrelétricas, né? As quais utilizam água, tá? Dos rios para sua própria produção. Além da hidrelétrica e da questão hidráulica, existem outras fontes de energia no nosso país, formando a matriz energética brasileira, tá? A qual está representada no gráfico a seguir. Aí nós temos o nosso gráfico de geração elétrica de fontes no Brasil em 2016, tá? Nós temos aí a questão da energia nuclear, que ela é produzida aí no país e vem de uma central nuclear chamada Almirante Álvaro Alberto, localizada na cidade de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, tá? Nela há 2 unidades de funcionamento e uma terceira em construção, chamada de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, enquanto a Angra está em operação comercial desde 1985. Gente, 1985 fazem 35 anos atrás, né? E aí, Angra 2 está desde 2000, então fazem 20 anos. E a construção da Angra 3, ela ainda está ocorrendo, tá? E esse gráfico aí, ele traz a questão das fontes de energia utilizadas aqui no Brasil e classificadas de acordo com a sua renovação. E também nós temos o gás natural, que participa de fontes de energia, tá? Gás natural, carvão mineral, nós temos petróleo, né, que são fontes energéticas não renováveis, tá? Como é a questão do não renovável? Quando existe um recurso não renovável, quer dizer que aquele recurso, ao ser utilizado, ele vai sendo utilizado. Quando ele acaba, ele não se renova, ou seja, ele não passa pelo processo de naturalmente surgir, né? Então, ele vai precisando, ele é uma fonte esgotável, tá? Ele tem um fim, tá bom? Localização das principais usinas hidrelétricas brasileiras em 2008, tá? Essa fonte desse mapa em 2008, quase 62% da energia produzida aqui no Brasil, gente, provém das hidrelétricas, tá? Que usam fontes renováveis através da água, né? E, entretanto, causam impactos ambientais, tá? Como questão da inundação, de novas usinas ali, tá? Externas, áreas externas,
Existem locais que tem casas próximos, aí passa por esse processo quando o rio ou o mar ele vai encher bastante através da ação das chuvas, né? Então ele vai e ocorrem essas inundações. Por isso ocorre também as construções, né, de novas usinas, normalmente é cercada de polêmicas aí, por causa desses tipos de perigos, né? E esse mapa também aqui ao lado, ele está mostrando sobre as principais usinas hidrelétricas do nosso Brasil, né? Vocês aí tem uma legenda do lado direito do mapa que irá explicar tudo bonitinho aí para vocês, tá bom? Nós temos energias renováveis. Energia renovável é tudo que se renova, tá? As fontes renováveis são aquelas que podem ser produzidas e repostas na natureza, normalmente, tá? É um ciclo natural. Um exemplo é a energia eólica, né? Que é a energia que ocorre através da ação dos ventos. Ela vai sempre se renovar, tá? Que aproveita também a questão aí do ar, do movimento do ar atmosférico, né, através do vento. A energia eólica ela apresenta restrições, né, já que muitas áreas não reúnem condições para o seu funcionamento aí eficaz, tá bom? De acordo com a Organização Mundial da Meteorologia, né, OMM, cerca de 13% da superfície terrestre apresenta condições ideais para a velocidade do vento, tá? No que se trata de impacto ambiental, essas aves migratórias aí atingidas pela essa questão aí causam uma preocupação, tá bom? Tanto ambiental, porque quando se trata de sociedade ou de meio de componentes que estejam ligados à natureza, é muito preocupante, tá? Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais na nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês estejam se cuidando e principalmente creiam que vai dar tudo certo. Estamos com saudades, tá bom? Né, sétimo ano. E espero que você esteja estudando direitinho. E outra coisa, qualquer dúvida estarei aqui, tá? Para ajudá-los, ok? Fiquem com Deus. Até a próxima.